Eu queria que vocês abrissem lá em João 8, 32. É um versículo bastante conhecido. A gente ouviu muito esse versículo alguns anos atrás, mais firmemente, né? Sempre ouviu, mas foi um pouco mais evidenciado. Todo mundo achou? Quem achou aí fala, eu vou para o céu. Quem não achou fala, eu vou também. É isso aí. A gente não vai deixar ninguém para trás, não. Eu vou estar lendo, então, para a gente até ganhar o tempo. Deixa eu olhar no relógio, que eu tenho problema com o relógio. 8h20. Então tá lá, ele fala assim, se permanecedes na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que eu queria trazer para vocês? Por que eu trouxe esse versículo? Se você conhecer algo, mas não for de fato a verdade, você pode ser levado para ir num caminho onde você acha que é o correto, mas não é. Então a palavra está dizendo para a gente, se você permanecer em Jesus e conhecer a verdade, que é Jesus, que a palavra é Jesus, aí de fato você vai ter a liberdade. Quantas pessoas estão perdidas, escravizadas em outras religiões, porque elas acreditam que elas estão na verdadeira religião. Nós não pregamos uma religião, mas nós pregamos Jesus. Então quando a gente se apoia nessa palavra, eu queria começar com o mestre, por quê? O mestre tem algumas características. E uma característica principal do mestre é a questão do ensino. Ah, tio, então eu não sou... Vocês me desculpem pelos tios, tá? A gente tem essa prática de falar tio. Então você que é pai aí, é tio. Então o que acontece? O mestre, ele tem essa evidência do ensino. Mas você que é um discípulo, e de repente você não se enquadra nesses 5 dons ministeriais, e como a Thalita ministrou, né, a palma da mão, o Ministério de Socorros, que sustenta todos os outros 5 dons, e ninguém é melhor que o outro por estar ou não nesses dons, você tem a responsabilidade de aprender a palavra. Ah não, eu vou ouvir um mestre falar, o que ele fala no domingo, eu me alimento, na semana inteira estou alimentado. Não é assim que funciona. Até porque nós somos chamados para conferir. Está sendo falado aqui, igual os irmãos de Bereia, se está realmente na palavra. Tá, então, o mestre, ele tem esse chamado para o ensino. É algo que arde dentro dele. Para quem me conhece sabe, quando eu pego para ler e para escrever, eu fico mergulhado naquilo. Eu chego ao ponto de começar a escrever, já escrevi muito tempo, nas madrugadas, ao ponto, passa o sono, você não tem fome, porque é algo que te dá prazer. E esse é uma das características que o mestre tem. Só que ele precisa ter a percepção que ele precisa ensinar com simplicidade. Porque tem algo muito profundo, mas se ele maquiar demais, falar muitas palavras difíceis, ele não entendendo quem é o público dele, as pessoas falam, mas o que esse cara está falando? Então o mestre não é quem fala difícil. O mestre é quem tem a capacidade de olhar para a palavra de Deus, e a característica dele de ensino, ele vai prezar pela sã doutrina. Sabe, ele vai olhar, e não é o que ele pensa, não é o que ele acha, é o que está na palavra. Se você pegar algo, eu acho que é assim, não é que eu acho. Nós não fomos chamados para achar. Então a palavra de Deus, ela é o nosso norte. Tudo que a gente vai se direcionar para fazer é na palavra de Deus. Então a fundamentação é essa. Aí o que eu acho interessante? Eu trouxe uma frase para você falar assim, qualquer dom ministerial precisa ressaltar seu coração de servo. Portanto, você precisa estar disposto, disponível para o serviço da sua igreja local. Às vezes a pessoa é mestre, a nossa igreja tem o privilégio de ter o rema. Se você não fez o rema, faça o rema, que ele é um divisor de águas para a sua vida. Às vezes as pessoas sentam ali, ela olha um ministro aqui dando aula, ela deseja aquilo, e não tem problema isso. Desejar, mas não são todos que vão estar aqui em cima. Só que, e se você for um professor do rema,
Você vai ministrar uma matéria num ano. O que você vai fazer no outro tempo? Você fica um mês ministrando aula. E os outros 11 meses? Você tem que ter o coração para servir ao seu pastor. Porque o governo local é do pastor. Então, todos os outros ministérios, eles têm que estar sendo conduzidos pelo pastor. Por que a gente vê muita divisão? Porque o cara acha que ele sabe muito, e aí ele acha que ele pode abrir um ministério. E o que a gente aprende é que esses dons é para que a gente chegue à plenitude de Cristo. Então ninguém é melhor do que ninguém. Se você pegar um evangelista, ele vai trazer todas as pessoas aqui para a salvação, essas pessoas vão precisar ser discipuladas. Então se tiver uma igreja que só tem evangelistas, vai chegar um monte de gente, mas vai sair um monte de gente também, porque não tem fundamentação. Se não tiver evangelista, só tiver ensino, quem vai trazer essas pessoas? Nós temos a responsabilidade, mas ele tem esse chamado. Vou deixar para o Cauê para não entrar na área dele. E o apóstolo, ele vai organizando todas as coisas. Então, cada um está no seu chamado. Mas nós temos que ter o coração disposto a servir na nossa igreja local. Eu vi aqui estava vendo uma live do Verbo da Vida, eu achei interessante, né? O nosso irmão que já está com o Senhor, que é o Rosilon, ele trouxe algo bem interessante. Ele fala assim, o ensino, ele coloca as velas num barco. E a pregação, ela vai soprar aquele barco. Sabe aquele barco à vela, que quando você levanta a vela, ele vai, pega o vento e vai embora? Então o ensino ele tem essa capacidade. Aí a pregação vai e sopra e leva ele. Se você não levantar essa vela, o barquinho vai ficar parado. Então ele precisa disso. Ele precisa ter a solidez da palavra para que você leve essa palavra. E quem leva essa palavra? É a pregação. Às vezes você vê assim, cultos onde você tem um profeta, e ele ministra muitas coisas poderosas, inspiradas por Deus. Cara, é uma loucura, isso aqui fica uma loucura. A gente vira de ponta cabeça, pula, corre. Cara, é muito bom, por isso que é bom ter todos os dons. Só que aí a pessoa ela vai precisar entender a base dessa palavra para ela dar continuidade, senão ela vai viver aqui de movimentos em movimentos. Então, quando ela pega um profeta inspirado por Deus, e ela tem a fundamentação que um mestre traz, que ela também vai procurar aprender, essas coisas vão se conectando para a gente chegar no pleno conhecimento de Cristo. Não precisa abrir, mas em Mateus 4:23, ele fala assim, ó, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Presta atenção na sequência. Ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando as enfermidades e moléstias. Tem uma sequência, e ela não é aleatória. Ele ensinava, depois pregava e depois curava. Por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas não entendem que aquilo é para ela. Eu estou doente, tem um propósito de Deus. Não tem um propósito de Deus nisso. Não tem um propósito de Deus você estar doente. Jesus morreu naquela cruz. É a mesma coisa falar assim, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então, por isso que é importante a palavra, sabe, ser acompanhada nesse movimento. Aí, quando a gente conecta todas essas coisas, a gente vai ganhando uma sinergia e a igreja vai crescendo. É o que a gente está vendo na nossa igreja. Criou-se uma sala ministerial e a gente vê isso multiplicando. Cara, e não vai parar. Essa igreja vai bufar, ela vai bombar. Por quê? Porque nós estamos conectados, todo mundo entendendo o seu propósito, e fazendo isso aqui crescer. Essa cidade vai sacudir, eu creio. Sabe, nós temos adolescentes aqui, cara, que vão ser levantados como ministros, apóstolos, profetas, ministérios de socorros. Para quê? Para que a palavra de Deus seja realmente, sabe, disseminada nessa geração. Cara, mas André está indo tudo por água abaixo, é bíblico, vai ficar ruim, mas para nós vai incendiar. Nós vamos viver uma terceira onda, que vocês, galerinha, vão viver, e a gente quer estar dentro disso, que vai receber Jesus. Você tem certeza, tio? Não tenho, não vou errar falando isso. Mas eu estou sentindo, as sinalizações estão apontando para isso. Se você sair daqui de Bauru para ir para Botucatu, o que você percebe? Botucatu a 98 quilômetros daqui. Aí você chega em Lençóis, 50 quilômetros. Quanto mais você se aproxima desse destino, tem mais placas. A 30, a 10, a 5, a 2. Por quê? Está mostrando que está chegando o tempo. É o que a gente vê as coisas se aproximando. Jesus está chegando.
Então a gente, quando se fundamenta nessas palavras, a gente consegue ter um ensino consistente. Outra coisa, a gente tem que se dedicar, né? O mestre, ele é conhecido o quê? Porque ele ama o estudo, ele ama a leitura, a meditação. E às vezes fala assim, mas como que eu vou saber que eu vou ser mestre, né? Se eu sou mestre, se eu sou profeta. Sabe, existem algumas inclinações. Eu estava falando com o Ricardo essa semana, eu joguei uma pulga na orelha dele, falei, agora você jogou, eu jogo de volta para você. De achar o seu propósito. Sabe, existe algo que arde dentro de você, cara. Existe, quando eu falo assim, você já lembra. Existe algo que arde dentro de você, quando você vê, você fala, eu quero isso. É algo que arde, que você fala, cara, eu não preciso nem comer, eu quero fazer isso. Sabe quando Jesus encontrou a mulher samaritana, que os caras chegam e falam, Jesus quer comer? Ele falou, não. Sabe qual é a minha comida? Fazer a vontade de Deus. Ele estava saciado do quê? De derramar sobre a mulher samaritana a palavra de Deus. Então, quando eu falo aqui, eu tenho certeza que toca no seu coração. Cara, é isso aqui. Dá mais uma dica para mim. É uma dor que você vê no mundo, que você fala assim, cara, o que você quer tirar do mundo? Você fala, cara, eu não aguento a miséria. Então, você tem algo dentro disso, cara, algo, um chamado, que aquela miséria você quer que ela saia do mundo. Aí qualquer outra forma, a habilidade. Tem habilidades, não é a habilidade que você reconhece, é que os outros reconhecem. Sabe quando alguém olha para você e fala, você é bom nisso, cara? Não é sua mãe não, viu? Porque sua mãe fala que você é bom em tudo. É um amigo da escola seu que olha e fala, cara, você tem a capacidade de liderar. Você tem a capacidade de transmitir com facilidade o conhecimento. Cara, onde você entra, você fala de Jesus. Está mostrando para você algo que tem a ver com o seu propósito. Então, quando a gente se conecta com essas coisas, a gente percebe um movimento onde Deus vai sacudindo, sabe? E o mais importante, que eu quero que você entenda, você, a sua identidade não é o seu ofício. O que você é? Eu sou mestre. Cara, você não é mestre. Você é filho amado. O que você é? Você é filho amado. O mestre, ele é apenas um ofício, onde você, enquanto filho, vai tocar na vida das pessoas, para transmitir o que? A sã doutrina. Então tem essa convicção. Eu não estou dentro nem dos 5 dons e nem do ministério de socorros. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Existem pessoas do seu lado, na sua escola, no seu trabalho, clamando por você manifestar as obras de Deus. Como? Falando com as suas ações. Porque se você falar, mas as suas ações não forem correspondentes, tem uma frase que fala assim, as suas ações falam tão alto que eu não escuto o que você está me dizendo. Por quê? Você faz tudo errado, aí você fala, vamos comigo para a igreja? Aí a pessoa fala, para quê? Você fala palavrão, você fala da vida do outro, você deseja o mal do outro, você quer vingança, eu vou fazer na sua igreja o quê? Porque infelizmente muitas pessoas são melhores que os cristãos. E aí a gente fala assim, aquele cara é tão bom, só falta ser crente. Falta tudo, né? Mas ele é bom. Mas aí a hora que ele recebe Jesus nesse pacote, aí acabou, né? É um potencial gigante. Então a gente tem que ter essa convicção. Aí a gente percebe outra coisa, eu queria trazer uma diferença, assim, como que a gente percebe a diferença do mestre e do profeta? Quero fazer um paralelo para a gente entender. O mestre, ele, conforme ele vai estudando para trazer uma ministração, ele naquele momento ele vai recebendo inspiração de Deus, sabe? Aí você tem que tomar cuidado com o horário, senão você se perde, porque você vai escrevendo, eu vou falar disso, daquilo, mas você tem 20 minutos, você não vai conseguir falar. Então você normalmente, o mestre, ele recebe a inspiração na hora que ele está preparando a palavra. Mas ele não pode ser inspirado no momento? Pode, o Espírito Santo fala disso. Agora o profeta normalmente não, ele estuda também, porque ele deve estudar, ele deve conhecer a palavra. Mas cara, Deus tem uma coisa com o profeta, que ele olha para você, ele mira você, já era, mano. Não adianta, você acha que você vai ficar de pé, você não vai ficar de pé. Se ele mirou, ele vai te pegar. Ele vai te pegar e fica tranquilo. Fica tranquilo, você vai cair, você vai chorar, você vai ficar pulando igual pipoca, dando risada, ou você vai ficar quieto na sua cadeira.
fica tranquilo. E quando ele não te pega aqui, ele te pega no corredor, igual um profeta pegou no corredor. Ele pegou um aqui, pegou outro lá, pegou lá, ele falou, você recebeu o que eu falei lá em cima, né? Eu falei, recebi. Então, às vezes, você está preocupado em um profeta ir lá e falar assim, você do RG tal, que mora na rua tal, fica tranquilo, cara, se Deus tiver que falar com você, Ele vai usar o profeta. Ele vai usar o profeta. Aí sabe o que o profeta normalmente vai falar para você? Tudo aquilo que Deus já tem implantado através do Espírito Santo. Aí o que você vai fazer? Você vai abraçar, você vai chorar, você vai babar, você vai precisar de lencinho para limpar seu nariz. Então é algo assim que é bonito de você ver essa diferença, cara. Cara, eu amo esse mover profético, entendeu? Nós tivemos aqui a ministração do Mateus, que ele falou do ensino, que ele é um mestre, cara. Cara, que palavra, mano. Que palavra. E às vezes o mestre se reconhece mais com o outro mestre. Aí o profeta, às vezes, tem um chamado para o outro profeta. Mas que ele estava ouvindo um áudio do Diego, né? Ele fala assim, mas eu não escuto o profeta. Ele fala, porque se eu escutar profeta, eu vou ficar maluco. Então eu tenho que escutar mestre para eu aprender a palavra. Mas esse, de repente, é ele. De repente, o outro profeta gosta de ouvir outro profeta. Então tem coisas, você percebe assim, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo te atrai. Então, na hora, eu falo assim, quando eu vou para uma ministração, é muito louco, porque o negócio me puxa, é aquela linha, é aquela linha, é aquela linha, eu escuto o outro, volto para aquela linha, aí volta para aquela linha, é ensino, é palavra. Então você percebe que, sabe, tem algo que te atrai para o seu chamado. Que nem, assim, um evangelista, cara, acho que assim, o evangelista, quando ele vê Billy Graham, ele deve ficar louco, fala, pai, é isso aí, é uma porção disso que eu quero. E sabe o que eu acho bonito no Billy Graham? Que ele chegou num posto assim que ele fazia o velório dos presidentes dos Estados Unidos. Você tem noção do que é isso, o cara fazer um velório, o cara ser conselheiro de um presidente dos Estados Unidos, de tamanha que era a integridade do cara? Não era por causa do ofício dele, era por causa da integridade dele. E eu fiquei sabendo que ele tinha uma pessoa no ministério dele, que quando ele descia da pregação, você imagina um evangelista pregando para milhões de pessoas, estádios lotados. Você acha que o coração dele não vai querer inclinar por orgulho, sim, vai descer? Aí diz que tinha um cara lá no bastidor, que na hora que ele descia, o cara chegava, apontava o dedo para ele e falava assim, não é você, é a unção, é Deus, é o Espírito Santo, não é você, para trazer o reconhecimento, cara, que não é você. Isso aqui, daqui a pouco a gente vai embora. E o que a gente vai fazer? Um dia eu estava jejuando, eu estava lá na Praça da Cerejeira. Aí estava ouvindo um louvor, de repente sentado num banco, ouvindo e orando, aí de repente veio um cheiro de maconha entre meu nariz. Cheiro de maconha veio, aí eu olhei assim, tinha um rapaz lá, uns 10 metros, aí eu olhei assim, fiquei indignado, cara, orando, jejuando, aí eu saí para cá, o Espírito Santo falou, é para lá. Lá? É para lá, mas por que eu vou falar para o cara? Aí eu tive duas opções. Quando você está sensível à voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele. Aí você tem mais uma escolha, você obedece ou você ignora. Eu já ignorei um monte de vezes. Por quê? Vergonha, o que vão pensar de mim, o que esse cara vai falar de mim. Mas nesse dia eu fui. E eu falei de tudo para ele, cara de Deus, menos da maconha que ele estava usando. Falei, cara, eu tenho certeza que tem pessoas orando por você. Então, assim, é algo mágico. E eu não sou, assim, eu não vejo que eu sou um chamado de evangelista. Mas nós fomos chamados para reconciliação. Então, não é só quem é evangelista que vai evangelizar. Não é só ele. Ele tem uma capacidade maior, né? Porque o mestre vem, eu vi uma vez Subirá falando, cara, eu ministrei 2 horas, eu fiz o apelo, veio 5 pessoas. Aí o evangelista falou assim, posso encerrar? Posso. Aí veio 100 pessoas. Ele falou, cara, o que é isso? Ele falou, não pode um negócio desse. Aí sabe o que o evangelista falou para ele, cara? E eu fiquei olhando, de onde que esse cara tira todo esse conhecimento da palavra? Você percebe que a gente tem que estar conectado e que isso é importante para que a gente chegue à plenitude que Deus quer da gente? Então ninguém é melhor do que ninguém, cara. Você tem um chamado de mestre. O que nós estamos fazendo aqui com os adolescentes, que a gente faz na igreja da criança? Nós estamos servindo de ministério de socorro. A gente lava banheiro, a gente troca criança. Tio,
o Rian quer ir no banheiro, vamos com o Rian. E vai, e fala de futebol, e brinca, é super-herói. Cara, nós fomos chamados para isso. Não se preocupe no sentido de saber qual é o seu ofício. Tente realmente encontrá-lo. Onde que eu posso encontrar isso? Tem várias alternativas que eu falei assim que você pode pegar, que são algumas ferramentas, mas é aqui, ó, isso aqui é o seu manual. Se o seu carro acender uma luzinha, você for no manual, ele vai falar para você o que está pegando. Nossa, mas é uma luz vermelha, é tão bonitinha, vai, deixa ela vermelha acesa, você vai ver o que está acontecendo no seu carro. Então isso aqui é um manual, ele vai te mostrar, ele vai te ajudar a mostrar para você onde que é o seu propósito, o seu chamado. Amém? Queria encerrar, dar a oportunidade, agradecer a todos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, tio André. E agora eu queria convidar o nosso segundo ministro da noite, o Cauê! Me permita orar por você também. Por favor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela vida do Cauê. Ó Deus, esteja iluminando ele, ó Pai, para que ele possa seguir conforme o Senhor necessita que ele explique. Ó Deus, que ele possa mostrar para nós o amor e o carinho que tem no chamado evangelístico, ó Deus, que ele possa incendiar nossos corações, ó Deus, e que ele possa trazer palavras diretamente do teu reino para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Gente, antes de eu dar boa noite para vocês, uma curiosidade sobre Billy Graham. Billy Graham foi, vamos dizer, o maior ou o mais popular evangelista que já pisou na face da terra. Para você ter ideia, quando houve o ataque das Torres Gêmeas, os Estados Unidos ficou, pelo menos o espaço aéreo americano ficou um determinado tempo sem um avião estar passando por ali. O único avião que passou foi quando o presidente dos Estados Unidos falou assim: manda Billy Graham para cá, porque eu quero saber o que conselho e o que ele tem para me dizer. Você acha que esse homem era poderoso, irmão? Pelo amor de Deus. Boa noite, você está bem? Glória a Deus. Deus é bom demais. Amém. Vira para a pessoa que está aí do seu lado e pergunta para ela assim: você já nasceu de novo? Se ela respondeu que sim, você vai dizer: então você está autorizado a ser um evangelista. Exatamente isso. Bom, antes de tudo, parabéns para vocês. Vocês estão assim maravilhosos. Quando a gente está ministrando louvor aqui, o que vocês estão fazendo aqui, sabe, cheio da graça, da unção, do poder, contagiando todo mundo, tá lindo, tá maravilhoso. Parabéns para vocês. Então vamos lá. Evangelista. Gente, primeira pergunta que a gente precisa responder, na verdade, é assim: todos nós somos evangelistas? E a resposta é muito simples. Sim, todos nós aqui somos evangelistas. Somos evangelistas de ofício, todos? Não. De cargo, todos? Não. Você chamado como o cargo evangelista? Não. Mas todos nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. O evangelista, ele não faz nada além do que isso, pregar o evangelho, as boas novas, a mensagem de Cristo ou a mensagem da cruz. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, aqui em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11. Me deram aqui um pouco mais de tempo que o André, eu vou falar 50 minutos. Mentira, gente, vou falar 15 minutinhos, eu acho. Efésios 4, capítulo 11, diz assim: e ele designou, ele quem? Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. 5 ofícios ministeriais. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que é ministério? Serviço. Para a realização de um serviço para Deus, para o reino. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, todos esses ofícios foram preparados, designados por Jesus, para um fim proveitoso, que é a obra do Evangelho. Ok? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai lá comigo rapidinho, 1 Coríntios 12,
a partir do verso 28, por favor. Aqui Paulo vai falar praticamente a mesma coisa do que ele falou em Efésios, mas assim, de uma forma um pouco diferente. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 12, verso 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar. Repete comigo, realizam milagres e os que têm dom de curar. Continuo eu. E os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aí ele fala assim, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Aí ele fala, têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, olha só que interessante. Ele começa falando aqui de profeta, ele começa falando aqui de apóstolo, ele fala de mestre, e depois ele não cita mais evangelista, como ele citou lá em Efésios. Ele fala o realizador de milagre, aquele que tem o dom de curar. Então, percebe que em Efésios ele fala do ofício em si, do cargo, o evangelista, o pastor, o mestre. Mas em Coríntios, ele fala do que essa pessoa realiza, do dom que ela tem. Que no caso do evangelista, segundo aqui os maiores, ou pelo menos a maioria dos intérpretes da Bíblia, diz que aqueles que realizam milagres, ou os que têm dom de curar, está falando de evangelista. Porque é uma característica do evangelista realizar mais milagres e curar mais do que outros ofícios. Amém. Tudo bem? Amém? Ok, Cauê, mas então quer dizer que se eu não sou evangelista de ofício, eu não posso curar? Não, é isso que eu estou dizendo. Todos nós temos a capacidade, pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de nós, o Espírito de graça, o Espírito de cura, de realizar e produzir uma cura, ou até mesmo um milagre, na vida de outra pessoa. Mas o evangelista, ele recebe um dom especial. É como se ele tivesse uma facilidade maior de fluir no dom. Como o André falou. Por que de repente Luciano Subirá sobe, prega 2 horas, ou ensina maravilhosamente bem 2 horas, e 5 pessoas recebem Jesus? Sobe um evangelista doido, né? Fala um doido aí, Naira. Do dread lá, como é que ele chama? Todd White. Todd White sobe, fala coisa com coisa, 10 minutos, e de repente 100 pessoas vêm e aceitam Jesus. Tem sentido? Tem. Por quê? Porque Deus estabeleceu dessa forma. Quem que é melhor, o mestre ou o evangelista? Não. Os dois conectados, junto com os outros ofícios e com o ministério de socorros, eles estão totalmente ali unidos para que o corpo de Cristo seja edificado de uma forma efetiva. Amém, gente? Ok? Glória a Deus. Então, olha só. Aí eu respondo para você. Tá, e se eu não fui chamado para ser um evangelista? Tá? Que função eu tenho, então, na pregação do evangelho? Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Quero que você abra comigo rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, vai falar sobre a sua responsabilidade de pregar sobre a salvação. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5, 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Repete comigo, ministério da reconciliação. O verso 19 diz, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aqui Paulo não está falando só para o evangelista, aqui Paulo está falando para todo mundo. Então você, mesmo não sendo um evangelista, tendo isso como certeza do seu ofício, você ainda tem a responsabilidade de pregar o evangelho, porque aqui Paulo está dizendo que você foi incumbido de realizar o ministério ou o serviço da reconciliação, ou seja, reconciliar o homem com Deus, que um dia o homem lá no Éden perdeu essa conectividade.
essa relação. Então precisamos reconciliar o homem com Deus através da mensagem da salvação, a mensagem da cruz. Amém, gente? O que um evangelista faz? Um evangelista, ele prega Cristo, ou prega a cruz de Cristo. E como eu disse, com uma facilidade, vou dizer outra palavra melhor, com uma fluidez muito maior do que qualquer outra pessoa ou outro ofício. Ele tem uma unção específica para aquilo. Deus o chamou especificamente para aquilo. O evangelista, querido, ele não é para ganhar a alma e ficar cuidando da pessoa durante a vida toda. Ok? Pelo menos é para ser assim. Então não dá para eu querer ser evangelista e eu ganhar pessoas e eu ficar a vida inteira cuidando da mesma pessoa. Eu estou fazendo o papel de outro. Isso não quer dizer que você, que tem cargo de evangelista, não pode cuidar das pessoas ou ser mentor de outras pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, não dá para você ficar carregando essa pessoa, ensinando ela a vida inteira, porque você tem muitas outras pessoas para você ganhar para Jesus. Então, deixa o pastor fazer isso. Deixa o mestre ajudar também essa pessoa. Tudo bem? Amém? Então, olha só. Evangelismo deve ser feito não só com palavras, mas com manifestação de poder. Paulo disse assim, Paulo é um exemplo de um evangelista, também tocou em outros ofícios, mas assim, foi apóstolo. Inclusive, quando a gente fala de apóstolos de Cristo, tudo bem, eles eram apóstolos como ofício, mas eles também tocavam em outros ofícios. Até porque, como é que a igreja iria expandir se eles não fossem também evangelistas? Você concorda comigo? Amém? Então, o que eu quero dizer é, Paulo dizia assim, eu utilizo de palavras persuasivas, mas eu também utilizo de poder para confirmar essas palavras. Aí está um evangelista perfeito. O evangelista ele não pode só usar a palavra. Ele precisa realizar manifestação de poder através do Espírito Santo. Cauê, isso é mandatório, obrigatório? É mandatório e é obrigatório o evangelista realizar milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Nossa, mas eu me sinto evangelista, eu acho que eu sou, mas eu não estou realizando tanto milagre, não estou realizando tanto prodígio. Então desenvolva o seu cargo de evangelista, porque uma hora a sua fé vai estar tão desenvolvida nisso que vai acontecer. Amém? Não se preocupe com isso. Amém, gente? Olha só, alguns exemplos de evangelistas. Billy Graham, que a gente comentou agora há pouco. Reinhard Bonnke, esse particularmente, apesar de não ser tão conhecido, principalmente na juventude, ou na mocidade, ou nos adolescentes, esse é o que eu mais gosto. É o que eu mais me identifico pela maneira como ele fala de Jesus, de uma maneira tão afogueado, imbuído pelo Espírito Santo. Esse homem, pasmem-se vocês, ele deixou o conforto da Alemanha aos seus 26 anos e foi para a África com um único objetivo, ganhar a África para Jesus. Esse homem, em 50 anos de ministério, ele ganhou simplesmente 80 milhões de pessoas para Jesus. 80 milhões de africanos. Tem noção o que é isso? O Brasil tem 200 e alguma coisa milhões de habitantes. Ele ganhou praticamente metade do Brasil nos seus 50 anos de vida, de história, ali na África. E se fosse um pastor, será que ia ganhar a mesma quantidade? Claro que não, tenho certeza do que eu estou falando. Se fosse um mestre, não ia. Se fosse profeta, muito menos. Ia ter a sua função específica, o profeta. Com certeza ele recebeu auxílio de pastores, recebeu auxílio de profeta, recebeu auxílio de apóstolo, mas o único que poderia ganhar em 50 anos, 80 milhões de pessoas, era um evangelista cheio do fogo. Deu para entender, irmão? Glória a Deus. Amém. O que eu quero dizer é, ele ganhava e outras pessoas cuidavam. Amém? Glória a Deus. Olha só, meu tempo está quase acabando. Passa rápido mesmo aqui esse tempo, cara. Vamos lá. O que o evangelista precisa entender do seu chamado? Olha só. Olha só o que Jesus disse aqui em Marcos 16. Não precisa abrir, não. A partir do verso 16, a partir do verso 15. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer
e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu gosto da versão que diz já está condenado, porque de fato todo homem já está condenado, a não ser que algo aconteça, ele aceite a Jesus e mude a sua rota. Então olha só, Jesus diz assim, vão por todo mundo e preguem o evangelho. A grande comissão, o ide. Então na verdade o que a gente entende é que o evangelho é um evangelho de ide. Mas eu quero quebrar um pouco esse paradigma hoje, porque o evangelista precisa entender que antes do evangelho ser um evangelho de ide, ele precisa ser um evangelho de volte. Que história é essa? Vou te explicar. Calma. Fica tranquilo. Agora vamos entrar um pouco na área do André. Vamos falar de hermenêutica, ok? Vocês sabem o que é hermenêutica? Já imaginou que você ia sair da sua casa hoje para vir numa quinta-feira dessa, escutar sobre e aprender sobre hermenêutica? Eu tenho certeza que você nunca imaginou isso. Mas assim, hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação bíblica. Ficou fácil? Beleza? Ok. Dentro da hermenêutica existe lá um pilarzinho, um princípio chamado princípio da primeira menção. O que esse pilarzinho, esse princípio fala? Olha, quando algo aparece na Bíblia pela primeira vez, todas as outras vezes que aparecer precisam estar baseadas, fundamentadas nessa primeira vez que apareceu. Exemplo, quando que aparece dízimo na Bíblia pela primeira vez? Quem acertar vai ganhar um chocolate. Com Melquisedeque e Abraão. Ok? Então, toda vez que a gente for falar de dízimo ou ensinar sobre dízimo, a gente precisa ver se o que nós estamos ensinando está embasado ou está convergindo com aquilo que Abraão e Melquisedeque realizaram em relação ao dízimo. Ok? Amém? Segunda pergunta, quando a palavra chamado, ou quando um chamado aparece pela primeira vez na Bíblia? Tempo, essa é mais difícil, hein? Difícil, né? Difícil porque não está explícito. Mas é lá em Gênesis, no capítulo 3. Por que não está explícito? Porque no momento em que Adão peca, e aí você sabe que quando Adão pecou, ele perdeu a conectividade espiritual com Deus, ok? Adão estava lá num relacionamento perfeito com Deus, e quando ele peca, ele caminha agora para um outro extremo. Ele está indo para o inferno, o lago de fogo, onde Satanás, na verdade, onde é o local preparado para Satanás e seus anjos. Ok? Então, quando o homem peca, a primeira coisa que Deus faz é abrir a boca e falar para Adão assim, onde estás? O que Deus estava falando é o seguinte, onde você está que não está na minha presença mais? Deus está falando o seguinte, onde você está que não está na minha presença? Eu estou te chamando, volte para a minha presença. A primeira vez que chamado para alguém fazer alguma coisa e realizar alguma coisa, foi ali em Gênesis 3. Deus está chamando o homem de volta. Não explicitamente, mas a gente pode extrair do texto isso com tranquilidade. Deus está chamando o homem de volta para a sua presença. Onde você está? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? É lógico que ele sabia. Mas ele estava chamando o homem de volta. Então, uma coisa que nós precisamos entender, ou o evangelista precisa entender, mais do que qualquer outro cargo, o evangelho da volta. Primeiro, o conceito perfeito da salvação. Porque não tem como você explicar salvação para outras pessoas se você não sabe por que Jesus morreu por você. Tudo bem? Isso tem que estar definido no seu coração. Agora, quando eu aceito Jesus, quer dizer que eu atendo o chamado da volta. Aceitei a Cristo, agora eu estou reconectado com Deus, eu atendi o chamado. Deus falando, vem, estou te chamando. Atendi o chamado da volta. Amém. Só que o que Adão fazia quando ele estava conectado com Deus o tempo todo, antes dele pecar? Às 6 da tarde, Deus vinha ter com Adão. E ele participava da sua presença intimamente. Sabe o que eu quero dizer? Que antes de você querer sair que nem um doido, realizando o seu chamado fora, você precisa fundamentar o seu chamado de evangelista no seu quarto. Ok? De novo. Antes de você sair, deixa eu ver se eu vou lembrar. Antes de você sair, aí que nem um doido para fora, realizando o seu lindo chamado de evangelista, você precisa realizar e fundamentar esse chamado dentro do seu quarto, com intimidade com Deus. Por quê?
Porque um evangelista que não tem intimidade com Deus no seu quarto, não vai ter ação do Espírito Santo efetiva para que as pessoas sejam salvas. Porque o evangelista só pode salvar se o Espírito Santo tocar o coração da pessoa para quem ele está pregando. Com palavras persuasivas só, quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É o evangelista ou é o Espírito? Se eu não tenho ligação ou intimidade com esse Espírito Santo, como é que ele vai agir na minha vida ou na vida da outra pessoa? Não vai. Então, o evangelista, eu vou terminar. O evangelista precisa ter íntima relação com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que de fato o afogueia, o conduz em fogo para pregar para outras pessoas. E isso vai gerar salvação, isso vai gerar batismo no Espírito Santo, isso vai gerar curas, vai gerar milagre, ou seja, vai gerar manifestação de poder. Exemplos de evangelistas na Bíblia. Efésios fala dos 5 dons ministeriais, 1 Coríntios fala dos operadores de milagres, que são os evangelistas. Em Timóteo, Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, faça a obra de um evangelista. E quero falar de Filipe rapidamente, que a Bíblia, um dos poucos, talvez o único que a Bíblia chama de fato de o evangelista, é Filipe, em Atos. E é interessante a gente falar sobre Filipe, porque ele traduz bem aquilo que é um evangelista. Filipe ele foi ali levantado como um diácono, mas a Bíblia o chamou de evangelista. E em algum momento ali, um eunuco, vindo da África, ele está ali montado ali na sua charrete, e esse eunuco, ele vem da África para adorar a Deus em Jerusalém, era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Então não estava indo para o céu. Porque não adianta uma pessoa ser temente a Deus, como um judeu temente a Deus, e não ter Jesus no seu coração, ou confessado com a sua boca e crido com o seu coração, porque não vai para o céu, não vai ter o seu relacionamento com Deus de volta. Porque Cristo é o único que pode gerar a salvação no coração de uma pessoa. Ok? Então aquele eunuco, ele estava ali naquele momento, adorando a Deus, sendo temente ao Senhor, e em algum momento ele abre a Bíblia e abre em Isaías. E quando ele abre a Bíblia em Isaías, o anjo toca em Filipe e diz assim, vai lá. Primeiro começa a doideira aí. O anjo vem e toca em Filipe e fala, evangelista Filipe, vai lá. E o evangelista Filipe é obediente. E ele vai até o eunuco. E então, no momento em que ele se encontra com o eunuco, ele pergunta, você está entendendo aquilo que você está lendo? O eunuco fala assim, eu não estou entendendo, porque não tem ninguém que me explique. E a passagem que o eunuco estava lendo era a passagem que dizia que Jesus, ou melhor, que o Messias iria até o matadouro como uma ovelha muda e calada. Então Filipe fala assim, pois bem, eu estou aqui para te explicar. O evangelista aproveita toda e qualquer oportunidade para falar de Jesus. Eu estou aqui para te explicar. Esse que você está lendo aí, que está indo para o matadouro sem falar nada, já aconteceu. Foi Jesus de Nazaré. Foi assim, 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 assim e assim. No mesmo instante, sabe o que acontece? O eunuco, ele é tomado por uma sensação de paixão e de amor por esse Jesus, e ele diz assim, olha, tem água aqui, será que eu posso ser batizado? E Filipe fala para ele, você crê com o seu coração e confessa com a sua boca? Ele falou, sim, então pode ser batizado, você agora faz parte do corpo de Cristo. E olha só que legal, olha que interessante, porque na hora em que o eunuco sobe da água, sabe o que acontece com Filipe? Olha a doideira, o Espírito Santo translada Filipe para um outro lugar. Isso quer dizer, encerrou o seu papel de evangelista. Olha que doido isso, irmão. Encerrou o seu papel de evangelista. E a Bíblia diz assim, termina falando de Filipe. Não fala mais nada de Filipe depois, só fala das filhas de Filipe e tal. Fala assim, e Filipe entrava em todas as cidades e pregava o evangelho do reino. Uau, que coisa maravilhosa. O eunuco saiu salvo. Acho que sem entender nada. Peraí, o cara está aqui. Irmão, o que eu estou falando é que Filipe desapareceu diante do eunuco. Você tem noção do que é isso? Desapareceu, é Matrix. Ele simplesmente desapareceu pelo poder do Espírito Santo. Agora, fala para mim, isso não é realização de poder, milagre, sinal e maravilha? O evangelista perfeito, Filipe, nos ensina. Amém? Eu acho que a gente pode... só uma coisa, porque eu já passei do horário. Olha só, como saber que eu fui chamado para ser um evangelista? Vou falar de mim. Como eu sei que eu fui chamado para ser evangelista? Porque desde cedo,
e eu sou crente desde cedo. Irmãos, eu tenho dentro de mim, primeiro, um fogo que queima e não para de queimar. Primeiro. Mas todo crente tem isso, tudo bem. Mas com o passar do tempo, eu fui tendo, vamos dizer assim, um ódio, uma raiva muito grande ao ver um doente. Um repúdio, uma insatisfação ao ver qualquer pessoa com dor. E conforme o tempo foi passando, para você ter ideia, até quando eu estava afastado no mundo, cheio de pinga, eu via, às vezes, um paralítico, ou alguém com uma doença muito crítica passando por mim, e eu mesmo cheio de pinga, eu olhava e falava, está errado isso. Essa pessoa não nasceu para viver desse jeito. Então o Espírito Santo, mesmo quando eu estava afastado, ele ficava me dando sinais, ou beliscões, olha, você foi chamado para isso, cara. Você foi chamado para isso. Então, eu percebi, irmão, que o Espírito Santo estava me conduzindo para o ofício do evangelista. E isso ficou mais claro quando eu comecei a pregar a palavra, porque eu não conseguia pregar a palavra sem passar pela cruz. Tudo que se eu falava de prosperidade, eu ia lá para Gênesis e ia para a cruz. Se eu ia falar de família, eu começava em Gênesis, Adão pecou, e eu ia para... Falei, cara, acho que todo mundo está pensando que eu tenho uma mensagem só, porque não é possível. Porque eu vou falar de finanças, aí Gênesis vai lá para a cruz, e aí termina e dá certo com dinheiro. E vai família, vai Gênesis, vai lá para a cruz, termina e dá certo com... Futebol, vai lá no Gênesis, passa pela cruz. Então, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, tudo gira em torno da cruz. Mas todo cristão não é assim? Tá. Tudo bem, deveria ser, mas o evangelista é mais, e precisa ser mais. É um desejo que te consome. Você não consegue ver um não salvo que você está procurando ali qualquer momento para você conseguir pregar para ele. Qualquer oportunidade. Amém? Terminei. Eu quero que você feche seus olhos.